Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, meditação da palavra do nosso Deus, livro de Efésios, no capítulo 6, a princípio, o verso 13. Efésios 6, apenas o verso 13. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto que foi escrito em uma carta que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso. E aqui no capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo, ele trata sobre uma questão que todos nós, cristãos, nós enfrentamos. Ele fala sobre batalha espiritual e sobre o como cristão ele deve estar preparado para enfrentar essa batalha. Mas nessa manhã eu não gostaria de me ater apenas à armadura, mas o Espírito Santo ele falou comigo nesse texto, e Paulo ele escreve que nós devemos sim nos revestir de toda a armadura para resistirmos ao dia mau, E eu gostaria de chamar a sua atenção justamente para essa parte do texto. Então o tema dessa ministração é reagindo aos dias maus. Reagindo aos dias maus. E como você tem reagido aos dias maus? De repente você está passando por algum momento, por alguma dificuldade. E qual tem sido a sua reação como cristão? Como você tem lidado com essa situação? O como você tem reagido? E o autor deste livro, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de uma pessoa que viveu dias maus. Uma pessoa que esteve neste mundo, uma pessoa que serviu ao Senhor. Tanto que se nós olharmos aqui no verso 20, ele se identifica como embaixador de Cristo presos em correntes. Então no momento que ele escreve esse texto, ele estava preso, ele estava passando por um dia mau. Mas o que são esses dias? E todos nós estamos sujeitos a passar por essas situações. Todos nós estamos sujeitos a ter esses dias, a viver essas situações. E existe um evangelho, eu coloco o evangelho entre aspas, que muitas vezes é pregado, falando que se você vir para Jesus, a sua vida ela será uma vida tranquila. Eu vou te dizer que isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos a tranquilidade sim, que é o Espírito Santo que gera em nós. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós iremos passar por aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele diz que neste mundo nós teríamos aflições. Contudo, nós devemos ter bom ânimo. Então que nessa manhã, o ânimo do Senhor, ele esteja sobre a sua vida para passar por essa situação que você está enfrentando. E isso, Jesus Cristo, ele disse quando já estava próximo à sua crucificação. Ou seja, ele estava próximo a viver um dia mau. Mas o interessante é que esse dia mau, ele tinha um propósito. E se hoje nós estamos aqui, é porque esse propósito ele foi cumprido. É porque através desse dia mau, através da crucificação de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, nós temos hoje um relacionamento com o Pai. Hoje nós podemos nos reunir, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, nós podemos nos achegar ao Pai, ter um relacionamento com o Pai. E isso aconteceu através de um dia mau. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã? De repente, esse dia mau que você está vivendo, você não tem entendido. De repente você não consegue entender
o porquê que você tem passado por essa situação. Mas eu gostaria de te dizer nessa manhã que tudo aquilo que Deus permite, Ele tem um propósito. Essa dificuldade de repente que você está enfrentando, esse período difícil que você tem enfrentado, tem um propósito. E de repente esse propósito ele não está relacionado com a sua vida. A morte de Jesus Cristo não foi em prol de Jesus Cristo, foi em prol de mim e de você. Então que as dificuldades que nós enfrentamos, que o choro que muitas vezes vem ao nosso rosto, que nós possamos entender que existe um propósito de Deus, que nós possamos buscar em Deus viver esse propósito. E a Bíblia, ela cita 3 situações em que Jesus chorou. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sem pecado nenhum, o que muitas pessoas consideram como uma fraqueza, o choro. Nós tínhamos, acho que isso hoje é mais difícil de acontecer, mas nós tínhamos uma cultura muito forte de que homem não chora. Então a criança, ela era estimulada, o menino ele era estimulado a ser durão, o homem era estimulado a ser durão e muitas vezes chorava sozinho, isolado. Mas Jesus Cristo, Ele veio a este mundo justamente para nos mostrar que não tem problema nós chorarmos em meio a uma situação difícil. Então a primeira situação foi no Evangelho de João, no capítulo 11, que diante de uma família que Jesus amava, uma família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que passava por dias difíceis devido ao falecimento de Lázaro. As Escrituras nos diz que Jesus chorou. Em Lucas, no capítulo 19, no verso 41, diz que quando Jesus ele avista o pecado ali de Jerusalém, diz que Jesus chorou sobre Jerusalém. E no livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, diz que antes da crucificação, Jesus ele dirigiu preces e súplicas ao nosso Deus, aquele que podia salvá-lo, aquele que pode fazer todas as coisas. E diz que Jesus chorou. Isso nos mostra justamente que nós estamos sujeitos ao choro. Nós estamos sujeitos a passar pelas dificuldades. Nós estamos saindo de um período, ainda estamos nesse período, mas nós estamos saindo de um período de pandemia, um período de dias maus, um período onde muitos perderam familiares, muitos perderam amigos, muitos perderam seu sustento, sua porta de emprego. E esses dias maus, nós não estamos imunes a ele. Nós temos vivido. De repente, se hoje está tudo bem, com certeza se você puxar na sua mente, teve um período que você viveu os dias maus. E Paulo, ele escreve justamente sobre isso. E Paulo, ele escreve com propriedade, porque ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi caluniado. E Paulo ele utiliza nesse capítulo, a partir do verso 10, ele utiliza justamente a figura da armadura, para nos mostrar, para nos instruir, o como nós devemos suportar a esses dias, para que nós não sejamos abalados, para que nós não venhamos ser destruídos. E a armadura, ela era algo muito comum naquela época. Então, Paulo ele utiliza essa ilustração, porque justamente era algo do dia a dia, era algo que eles viam no exército romano, era algo que era muito utilizado. E a armadura, ela nos remete justamente à proteção, ela nos remete à segurança. O soldado ele se arma justamente para ele estar seguro, ele sabe que ele vai enfrentar um período difícil, ele sabe que vai enfrentar, ele vai para uma batalha, e ele se arma, ele se veste de armadura, justamente para trazer essa proteção. E aqui o apóstolo Paulo, ele coloca a importância de nós nos mantermos firmes na verdade. E ele utiliza aqui a figura do cinto. Então no verso 14, apenas a parte A diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto
da verdade. O cinto, ele era utilizado justamente para prender todos os pontos da armadura. Então, se o soldado ele colocasse toda a armadura, mas ele não colocasse o cinto para firmar toda a armadura, ele não estaria protegido. E para nós vencermos o dia mau, nós precisamos viver a verdade. A verdade, ela precisa sustentar as nossas vidas, independente do que seja. Então, que Deus ele nos ajude a sermos verdadeiros diante das situações que nós enfrentamos. Deus ele está pronto a nos ouvir. Deus ele está pronto a ouvir o nosso desabafo. E nós precisamos desabafar. Se nós guardarmos todas as coisas que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que diante de uma situação difícil gera na nossa mente, nós com certeza nós iremos ser destruídos por nós mesmos, pois nós não sabemos lidar com essas situações. Mas Deus, ele está pronto a nos ouvir. E que nós possamos a cada dia ser verdadeiros com o nosso Deus. A cada dia nos prostrarmos diante da presença dEle. A cada dia dobrarmos o nosso joelho e saber que quem está nos ouvindo não é uma figura de uma pessoa que é inatingível, de uma pessoa que sim é uma pessoa gloriosa, é uma pessoa majestosa, mas acima de tudo, Ele é o nosso Pai. Acima de tudo, Ele é o nosso amigo. Acima de tudo, Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Então que a verdade, ela esteja sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele nos recomenda também que nós devemos vestir a couraça da justiça. Então a parte B do verso 14 diz assim: vestindo a couraça da justiça. E a couraça, ela tem a função de proteger o tronco, de proteger o corpo, onde estão os órgãos vitais. E é muito comum nós buscarmos a nossa própria justiça. É muito comum nós buscarmos os nossos próprios direitos. Hoje nós vivemos uma geração em que as pessoas elas são instigadas a buscar os seus direitos, a buscar a sua própria justiça. Mas nós que temos um Deus que é justo, nós sabemos que não é a nossa justiça, mas é a justiça do Todo Soberano. É a justiça do nosso Deus que pode todas as coisas. Nós devemos buscar sim a vontade daquele que é justo, daquele que é soberano. E um dos órgãos vitais que a couraça ela protege é justamente o coração. Jeremias ele escreve no capítulo 17, no verso 9, que o coração do homem ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, a partir do momento que nós buscamos a nossa justiça, a partir do momento que nós agimos por nós mesmos, nós estamos entrando numa situação de engano. Então, que a couraça da justiça, ela esteja sobre a nossa vida, para que nós possamos enfrentar os dias maus, para que nós possamos, mediante os ataques do inimigo, manter o nosso coração puro, manter o nosso coração em Cristo. E Paulo ele nos recomenda também a estarmos calçados com o evangelho da paz. O verso 15 diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Um bom calçado, ele nos ajuda a caminhar de forma firme. É muito comum, e as irmãs vão concordar comigo, muitas vezes as irmãs elas passam até por um aperto, criam uma bolha no pé, para estar ali elegante, diante de uma cerimônia, diante de um evento. Mas assim que ninguém está vendo, a primeira coisa que faz é arrancar o sapato do pé, é colocar aquele chinelinho para andar mais firme. Mas um soldado, se um soldado ele não estiver com o seu sapato no tamanho correto, se um soldado ele não estiver com o seu sapato limpo, se o soldado ele não estiver com o seu sapato devidamente amarrado, com seu calçado devidamente amarrado, esse soldado ele estará fragilizado para a batalha. Então, o que isso significa? Nós como cristãos,
nós devemos estar preparados. Nós devemos ter calçados o evangelho da paz. E como nós iremos calçar o evangelho da paz? Meditando na palavra do Senhor. Meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a partir do momento que nós meditamos, a partir do momento que nós lemos, a partir do momento que nós entendemos, mesmo que em uma situação difícil, você não encontre forças para sentar, abrir a sua Bíblia e ler, o Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você já leu. Isso te ajudará a calçar os evangelhos da paz diante de uma situação difícil. Então que nós possamos ter essa prática, a prática de ter uma vida devocional, a prática de leitura da palavra do nosso Deus. Nós estamos nos preparando, nós estamos calçando os nossos calçados para essa grande batalha. De repente não é uma batalha que você está enfrentando hoje, mas é uma batalha que você está se preparando para você enfrentar amanhã. E através do seu preparo hoje, o soldado ele não se prepara no mesmo dia que ele vai para a guerra. O soldado ele se prepara e quando ele vai para a guerra, ele aplica tudo aquilo que ele aprendeu. Ele aplica tudo aquilo que ele foi ensinado. Então que nós possamos entender que a leitura da palavra de Deus, que o estudo da palavra de Deus, não é algo só para te alimentar hoje, mas é algo que vai te ajudar amanhã, diante das situações difíceis que cada um de nós estamos sujeitos a enfrentarmos. E assim como cristãos, nós devemos estar preparados para nos apresentar diante de Deus. Nós devemos estar preparados, estar calçados com o evangelho da paz. E às vezes o dia mau, Deus, ele nos usa para salvarmos outras vidas. Deus, ele vai nos usar numa situação que aos nossos olhos é ruim, mas essa situação, ela está ensinando outras vidas. De repente você já passou por uma situação difícil, que aqueles que estão ao seu redor, eles olham e falam, eu não conseguiria passar nessa situação. Você está passando por tudo isso, mas você continua sorrindo. Você está passando por tudo isso, mas você continua louvando. Você está passando por tudo isso, mas você continua indo na igreja, você continua orando, você continua louvando o nome do Senhor. E isso serve de testemunho para essas pessoas. Que essas pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, diante dos dias maus, elas possam ver Jesus Cristo em cada um de nós. Elas possam ver Jesus Cristo não apenas em palavras, mas principalmente nas nossas atitudes. Principalmente no nosso modo de agir. E Paulo também, ele nos orienta a utilizarmos uma arma de defesa, que está no verso 16, que diz assim, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. O escudo, ele tinha o papel de proteger o soldado. Naquela época era muito comum o exército ele utilizar setas inflamáveis. Então o que eram setas inflamáveis? Eram flechas em que na sua ponta eles colocavam fogo. E justamente eles lançavam contra o exército oponente, justamente para trazer uma destruição. Então com o escudo, e aqui Paulo ele coloca que esse é o escudo da fé. Os soldados eles se protegiam contra essas flechas. O inimigo constantemente, ele tem lançado flechas inflamáveis. Flechas com um alto poder de destruição sobre as nossas vidas. O inimigo ele tem lançado flechas inflamáveis sobre famílias, flechas inflamáveis sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa comunhão com Deus, mas que nós possamos nessa manhã nos posicionar como soldados de Cristo diante desse dia mau, que nós possamos posicionar o nosso escudo da fé e todas essas setas que são lançadas,
elas serão destruídas. Todas essas setas que o inimigo ele tem lançado para atingir o nosso coração, para nos tirar da presença do Senhor, que todas essas setas, elas sejam contidas pelo escudo da fé. E a nossa fé, ela não está naquilo que nós podemos ver. Então hoje nós não precisamos de um escudo, nós não precisamos de algo palpável para nos sentirmos protegidos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco. Nós colocamos a nossa fé no nosso Deus. E nós sabemos que nós não seremos abalados diante de todas as flechas inflamáveis, diante de todos as setas que o inimigo lança com alto poder de destruição contra as nossas vidas. Nós sabemos que nós estamos protegidos, porque nós temos um Deus em quem nós cremos. Nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas. Nós temos um Deus em que a bondade dele tem nos seguidos. E é através dessa fé, essa fé que tem nos protegido. E Paulo também, ele usa a ilustração do capacete, como sendo o capacete da salvação. Então no verso 17, Paulo ele nos orienta, ele diz assim: usem o capacete da salvação. Ou seja, o capacete, ele tem a função de proteger a cabeça. Eu já vi, e é possível, pessoas viverem, de repente, com o braço amputado, pessoas viverem com a perna amputada, devido a uma doença, mas eu nunca vi uma pessoa viver sem uma cabeça. A cabeça ela é algo fundamental. A cabeça ela é algo que tem que ser protegido. Tanto que quem gosta de moto, e nós temos aí um grupo de motoqueiros se levantando aí na nossa igreja, inclusive o pastor Alencar tem aderido. Não recomendo, mas tem aderido. O motoqueiro ele se preocupa o quê? Ele se preocupa sim, em proteger as pernas, proteger os braços. Mas o que é exigido por lei? Que ele proteja a cabeça, que ele utilize o capacete. Porque nós sabemos que se acontecer algum acidente e a pessoa ela bate a cabeça com força, com certeza a vida dela ela será comprometida. Ela pode até sobreviver, mas ela não vai conseguir. Ela vai ter uma lesão na cabeça, ela vai ter algum agravamento que vai impossibilitar ela ter uma vida saudável. E o capacete, ele representa justamente essa saúde do corpo. Então que nós possamos estar com o capacete da salvação na nossa cabeça. O que é o capacete da salvação? É a cada dia nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo. É a cada dia que nós possamos entender que o sacrifício de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, não foi em vão. É a cada dia nós sabemos que se nós estamos movimentando o nosso corpo, se nós estamos enfrentando sim dias ruins, mas nós estamos protegidos, porque o capacete da salvação está na nossa mente. A nossa mente, ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então que nessa manhã nós possamos nos revestir, nós possamos colocar o capacete da salvação, nós possamos reconhecer sim que nós enfrentamos dificuldades, que nós estamos passando por dias maus, mas que nós temos aquele que se entregou pelos nossos pecados, aquele que em meio à situação ruim, ele nos traz a paz. E essa paz, ela é uma paz que excede todo o entendimento. Se nós tentarmos entender pelo nosso próprio entendimento, se nós tentarmos buscar uma justificativa, o porquê que nós temos paz em meio a uma pandemia, o porquê que nós temos uma segurança em meio à perda de uma porta de emprego, o porquê que nós temos o amor, mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a uma dificuldade familiar, o porquê que o amor, ele nos envolve? Porque essa paz que vem do Espírito Santo de Deus, ela nos torna prontos para enfrentarmos cada situação. Então que Deus, ele nos ajude. Cristo, ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança, a esperança de dias
melhores, a esperança de estarmos com Ele ali na glória. E quando eu falo de dias melhores, não são dias melhores neste mundo, porque este mundo, ele tem se corrompido, este mundo, ele tem buscado seus próprios interesses, mas a nossa esperança é estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na glória. Então que diante da dificuldade, nós possamos vestir o capacete da salvação, nós possamos estar blindados diante de todos os ataques do inimigo. E por fim, o apóstolo Paulo, ele nos recomenda também a utilizarmos uma arma de ataque. Então o soldado, ele vai para a guerra, mas ele vai não só para se proteger. Diante do dia mau, você não vai ficar só numa posição de defesa, você precisa também atacar. E no verso 17, a parte B, diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro em dizer que a espada, que é uma arma de ataque, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deve ser usada como arma de ataque. Se nós formos para a guerra e nós deixarmos a nossa arma em casa, nós não iremos conseguir combater. Se nós formos para uma situação difícil e nós deixarmos a palavra de Deus, se a palavra de Deus não nos acompanhar, nós não estaremos preparados para guerrear. E a palavra de Deus, ela deve ser usada justamente como uma arma de ataque diante dos dias maus. Porque muitas vezes o inimigo, ele vem na nossa mente e gera até alguns questionamentos. O porquê que eu estou passando por essa situação? O porquê que Deus tem permitido que eu passe por essa situação? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, ele foi tentado e o inimigo, ele justamente utilizou esses artifícios. Mas qual foi a resposta de Jesus Cristo? Para lá de mim, Satanás. Então que diante desses ataques, que diante desses questionamentos, que são questionamentos comuns se nós olharmos para a nossa natureza, mas que nós possamos repreender, que nós sabemos, que nós possamos com toda a convicção falar que aquele que está conosco, ele é maior. Que por mais que se levantem as situações adversas, nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que a Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, para todos sempre. Amém. E que Deus, Ele nos ajude, adiante das situações que nós temos enfrentado. Eu não sei se neste dia você está enfrentando alguma situação difícil. Eu não sei se você que está na sua casa, você tem enfrentado alguma situação difícil. Mas o que eu gostaria de te dizer nessa manhã, o que o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo nessa manhã para a sua vida, é para você não se deixar abater por essa situação. É para você saber que no dia mau, você tem uma armadura que você pode se revestir. De que no dia mau, você tem que sair para a batalha. Você não pode ceder. Você não pode ficar isolado. Você não pode, muitas vezes, ficar numa atitude até de coitadismo, falando: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O porquê que eu estou enfrentando essa situação? Mas que nós possamos, a cada dia, nos posicionar como soldados de Cristo, para que nós possamos resistir aos dias maus. Que Deus, Ele nos abençoe. Que Deus, Ele coloque em nós mais comprometimento com a palavra dEle. Que Deus, Ele coloque em nós mais comprometimento com a obra dEle. Que Deus, Ele coloque em nós mais amor para que nós possamos enfrentar os dias maus. Que Deus, Ele coloque em nós mais comunhão para que nós possamos apoiar uns aos outros. O corpo, quando pode ser uma unha, se você cortou a unha errada e tirou um pedacinho da pele, o corpo todo vai sentir. E quando nós estamos passando por dificuldade, como igreja de Cristo, nós devemos nos posicionar. Como igreja de Cristo, nós devemos sentir a dificuldade que o nosso irmão tem enfrentado.
e nós devemos juntos clamarmos ao nosso Deus. Juntos saímos para a batalha, porque nós sabemos que aquele que está conosco, Ele é maior que toda dificuldade que possa surgir neste mundo. E para finalizarmos, no verso 18, está escrito assim: orem no Espírito em toda a ocasião, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar em toda ocasião. É isso que Paulo ele está nos recomendando. A oração, ela é a nossa conversa com Deus. A oração é o nosso momento que nós temos justamente para desabafar com o nosso Pai. E não sei se você já se deparou com essa situação, mas tem pessoas que só nos procuram justamente quando estão com algum problema. Você sabe, lá vem aquela pessoa, lá vem algum problema. Lá vem aquela pessoa, ela já vai falar de algum problema. Que essa não seja a nossa atitude com o nosso Deus. Que nós não venhamos conversar com o nosso Deus, que nós não venhamos buscar, ter um momento de oração, ter um momento com o nosso Pai, simplesmente quando nós estivermos passando por dificuldade. Mas que nós possamos dobrar os nossos joelhos para agradecer ao nosso Deus. Que nós possamos dobrar o nosso joelho, simplesmente para falar um bom dia, para falar: Senhor, estou iniciando mais um dia, que o Senhor me acompanhe, que o Senhor me guarde, que o Senhor me livre de toda a situação que possa surgir. Que isso seja uma prática da nossa vida, que nós possamos a cada dia buscar mais ter intimidade com o nosso Deus, que a cada dia nós possamos orar mais, que a cada dia nós possamos ler mais a palavra do Senhor, e nos revestimos de toda a armadura, nos revestimos, estamos prontos para enfrentarmos o dia mau. Então, neste momento, eu te convido a se colocar de pé, e eu não sei, aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia.